Queria orar com você. Vamos orar? Senhor, eterno Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua revelação, obrigado porque o Senhor não nos deixou sem a Tua comunicação, não nos deixou sem conhecimento do Senhor. Nós não podemos conhecer o Senhor plenamente, mas obrigado porque o Senhor se revelou de maneira que nós possamos Te conhecer, compreender minimamente como o Senhor age, compreender minimamente como nos comunicar com o Senhor. Obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor é muito maior do que nós podemos compreender, mas mesmo assim o Senhor deu a sua revelação para nós. Pedimos para que o Senhor, por meio de seu Espírito Santo, ilumine as nossas mentes, os nossos corações, que o teu Espírito Santo entregue aos nossos corações a tua palavra ministrada. Que o Senhor visite cada um agora, no momento de ministração da palavra, e aplique isso à vida e ao coração de cada um. Que o Senhor abra o entendimento. Em nome de Jesus, é isso que eu te clamo, te peço, pelas misericórdias de Cristo Jesus. E sabendo que eu não sou merecedor de nada. Não é pela minha capacidade intelectual ou a minha capacidade de falar que convence as pessoas, que entrega a palavra às pessoas, mas é o teu Espírito Santo. Que o Senhor ministre aos nossos corações agora. Em nome de Jesus, Pai. Por meio de Jesus. Amém. Bom, quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis 1. E é sobre Gênesis 1 que nós vamos falar. Eu já estava intrigado há algum tempo. Gênesis 1 é um texto que eu estudo há algum tempo. Aliás, bastante tempo. Desde a época que eu entrei no seminário eu já estudava esse texto, em especial. Mas eu me toquei que é um texto que geralmente as pessoas não pregam. E eu também tinha muito medo de pregar. Eu falei, cara, como que eu vou fazer isso? E eu me dei esse desafio porque é a palavra de Deus, amém? É a revelação de Deus para nós. E Deus tem algo a nos comunicar a partir de discussões, em debates sobre criacionismo e evolucionismo, como se posicionar na escola, na faculdade, mas não tem pregações a partir de Gênesis. Então eu queria fazer isso, eu queria meditar no texto de Gênesis com você. Mas antes da gente ler o texto, a gente vai ler Gênesis 1 e eu vou indicar alguns textos. Depois, com calma, você pode, ao longo do dia, parar em algum momento e ler Gênesis 1 todo, Gênesis 1, capítulo 1, verso 1, até Gênesis 2, Gênesis 1 e verso 1 até o capítulo, anotar os detalhes, que tem muitos detalhes interessantes nesse texto. Eu vou escolher só 3 para realçar aqui. Mas Israel ficou 400 anos no Egito como escravo. Então eles têm o êxodo, eles têm a Páscoa, eles são libertos pelo Senhor. E eles vão para o deserto e ficam 40 anos no deserto. Eles saíram do Egito e estavam indo para Canaã. As duas terras eram terras com uma cultura pagã muito forte, com muitos deuses, com muitas... A forma como eles se organizavam como sociedade, como eles pensavam a vida, sempre tinha a ver com a religião. No Antigo Oriente, que é o ambiente do Antigo Testamento, sempre tem uma conexão entre a religião, o pensamento religioso, a cultura religiosa e a forma de pensar, a forma de viver e tudo mais. E hoje em dia também, mas esse é um pouco mais separados, a religião fica um pouco mais para um lado mais pessoal, mas antigamente não era assim. Então o povo de Israel estava num ambiente de paganismo e Moisés percebeu isso. Então Moisés é quem escreve a forma original do texto de Gênesis 1. É ele quem inicia o processo de entendimento da criação. Eles estavam no meio pagão, tinham vários deuses e cada deus representava um aspecto da criação. Deus Sol era um, Deus Lua era outro, o mar era um outro deus, e a partir de guerras entre os deuses nasceu o mundo, mas Moisés vem e trabalha uma nova perspectiva. Ele fala, não, nós não acreditamos nessas mitologias pagãs. A nossa forma de pensar é outra. Josué, inclusive, chega a falar que
para que os israelitas abandonassem os deuses que os seus pais abraçaram no Egito. Isso provavelmente é a ideia de que os israelitas abraçaram algumas ideias pagãs, e aí Moisés precisa vir estabelecer um novo princípio, uma nova ideia. E a ideia da origem do mundo, da criação do mundo e de quem era Deus era muito importante, era fundante naquela época. Mas a redação final do texto de Gênesis 1 acontece no período do exílio babilônico, um tempo em que o povo de Israel foi mais humilhado, mais entristecido, no tempo que eles não tinham mais o seu templo para cultuar. O centro da espiritualidade do povo do Antigo Testamento era o templo. Eles não tinham mais o templo, eles não tinham mais posse sobre a sua cidade, e outros deuses faziam parte do panteão babilônico, vamos dizer assim, dos deuses babilônicos. Então, mais do que nunca, eles precisavam reafirmar a forma como eles entendiam a origem do mundo e o seu Deus. Então, é importante lembrar que Gênesis não é um texto de ciência. Gênesis não é um texto de um cientista do século 21 escrevendo exatamente, passo a passo, como que foi a criação exata do mundo e tudo mais. A proposta de Moisés e dos editores finais do texto de Gênesis 1 é mostrar quem é o seu Deus e o lugar de Deus em relação à realidade. Se você olhar o texto de Gênesis aí, você vai ver que Gênesis 1:1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Aí depois, se você pular lá para Gênesis 2, capítulo 1, vai dizer: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. Isso é uma moldura, é um recorte, para mostrar que ele está falando sobre a criação, mas falando de Deus como o Criador. O objetivo do autor de Gênesis é exatamente mostrar não a criação do mundo somente, mas Deus como aquele que é Senhor da criação. Deus como aquele que é Senhor da realidade que eles conheciam, do céu e da terra. É como eles viam o mundo. Eles não tinham ideia de um universo como a gente tem, eles não tinham ideia de um planeta como a gente tem, eles tinham o céu e a terra. E Deus era aquele que criou o céu e a terra, Deus era aquele que governava a vida, Deus é aquele que é Senhor sobre a chuva e o sol, Deus é aquele que é Senhor sobre o mar, Deus é aquele que é Senhor sobre o tempo, Deus é aquele que é Senhor sobre o espaço, Deus é aquele que é Senhor da vida. Deus governa o céu e a terra, porque Ele os criou. Não outros deuses, não há outro Deus além do Deus verdadeiro. É sobre isso que Gênesis está falando. Está falando sobre o mundo, a criação, as pessoas, as realidades como submissas ao Deus que as criou, submissas a um único Deus, o Deus de Israel. Então, a gente começou a ver essa moldura que tem aí em Gênesis capítulo 1, verso 1 e capítulo 2, verso 1, ele faz um recorte aí. Dentro dessa moldura tem o desenvolvimento do conteúdo do texto, e nesse conteúdo tem um desenvolvimento progressivo. Ele começa de um certo jeito e ele chega até o seu ápice. No capítulo 1, no verso 31, se você ver aí, é quando Deus diz, ele viu que tudo que ele havia feito, não que ele havia feito só naquele dia, como geralmente é, mas viu tudo que ele havia feito e era muito bom. Muito bom. Então, há algumas repetições nesse texto de Gênesis. Disse Deus, e assim foi. Viu Deus que era bom. Deus separou entre águas e águas. Deus chamou, então ele dá nome para as coisas. Então é um texto que mostra mais do que tudo como que Deus governa a realidade. Deus diz: haja luz, e a luz aparece, mesmo que não houvesse luz, mas ela surge. Deus diz que da terra nasce a vida e nascem as plantações. Então Deus cria coisas que não existem a partir de realidade nenhuma, e Ele traz vida ao que não existe, mas Ele também ordena, e as coisas que já existem geram vidas, obedecem a Ele. O mundo, o céu e a terra estremecem diante da palavra de Deus. Ele é o rei
Então o que ele diz é ordem, e a ordem dele não pode ser desobedecida. E aí Gênesis 2, do verso 2 ao verso 3, é a quebra total dessa unidade perfeita que existe entre Gênesis 1 e Gênesis 2:1. Esse quadro que está bem formado, e do lado de fora dessa moldura tem um trecho final. É uma quebra completa dessa ruptura. A gente usa pontuações, exclamação, interrogação, mas naquele tempo eles não tinham isso. Então como que o autor mostra isso para a gente? Exatamente fazendo a repetição, e depois ele quebra a repetição para querer mostrar para a gente alguma coisa. E ele mostra o ápice de tudo isso no sábado. O sábado, no dia do descanso do Senhor, e no descanso que a criação entra. No descanso que a criação entra no descanso do Senhor, que é o sábado. Então eu queria levantar 3 princípios para a nossa vida que tem a ver com o que a gente viu aqui, tem a ver com o que a gente percebe no livro de Gênesis, especialmente no capítulo 1. O primeiro princípio é que Deus transforma mal em bem. Deus transforma mal em bem. Deus cria novas realidades. Em Deus, a nova possibilidade de vida. Se você ler o capítulo 1, verso 2 e 3, diz assim: Era a terra sem forma e vazia. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, o mundo, a forma como Gênesis descreve, é que não é um mundo que não existe. É um mundo em circunstância caótica, um mundo com um deserto sem vida. Se você ler Jeremias capítulo 4, vamos abrir lá, ele fala também sobre a terra sem forma e vazia, sobre essa expressão. Jeremias capítulo 4, no verso 23 até o verso 26. Jeremias capítulo 4, verso 23 ao 26. Olha o que Jeremias diz: Olhei para a terra, e ela era sem forma e vazia, para os céus, e a sua luz tinha desaparecido. Olhei para os montes, e eles tremiam. Todas as colinas oscilavam. Olhei, e não havia mais gente. Todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Olhei, e a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam em ruínas por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. Então aqui Jeremias está meio que descrevendo um retorno ao caos primeiro, ao caos original. É como se a terra perdesse a ordem que Deus havia estabelecido. Sem forma e vazia, o estado da terra é um estado desértico e impróprio para a vida. É um lugar de morte, é um lugar inabitável, é um lugar amedrontador, um lugar sombrio. É esse estado original da terra, segundo o autor de Gênesis está descrevendo. Mas Deus é aquele que cria novas realidades, é aquele que torna o caos em cosmos, torna a bagunça em ordem, em beleza, em bondade, torna deserto infértil em jardim cheio de vida. Deus é esse que transforma mal em bem. A palavra hebraica para criação é bará. E esse termo hebraico, ele não é usado na Bíblia para nenhuma outra pessoa. É uma indicação de que só Deus cria dessa forma. Há outras palavras para criação, mas Deus cria Israel, Deus cria um coração novo, Deus cria o mundo. Deus é aquele que cria de um jeito que ninguém pode criar. Deus cria com uma autoridade que só Ele pode, porque só Ele é o Senhor do universo. Ele é quem, por meio da sua palavra, quando Ele diz, e o texto de Gênesis é muito claro na sua repetição: disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e assim foi. Então quando Deus diz, o mundo obedece de um jeito que só Deus manda. Deus cria de uma forma especial, de uma forma complexa, de uma forma diferente de qualquer outro ser. Às vezes elas são direcionadas para Deus, e daí a gente já vê a importância da palavra de Deus, porque é por meio da palavra que Deus cria e gera a vida, é por meio da palavra que Deus torna o que é mal em bom, que Deus espanta as trevas.
Deus vence o mal no culto, a importância da palavra de Deus para a nossa vida, a importância de Jesus. Outros textos do Novo Testamento mostram que por meio de Cristo o mundo foi criado. Então é por meio de Cristo que Deus gera vida. Então por isso que só Deus pode criar dessa forma que só Ele cria. E o que isso tem a ver com a gente? Não há realidade caótica que permaneça do jeito que está diante da palavra criativa de Deus. Não há realidade triste, não há maldade, não há tragédia, não há coração petrificado, não há lugar de morte, lógica de morte que permaneça de pé diante da ordem de Deus. Haja vida. Deus é aquele que tira um jardim de onde há deserto infértil. Deus é aquele que por meio de Jesus Cristo promove vida abundante. Deus é aquele que traz vida a todo aquele que sofre. Não há realidade que permaneça igual diante da palavra criadora de Deus. Não há osso seco que fique seco diante da palavra de Deus que haja vida. Entende? Então nós sabemos para quem nós devemos recorrer. Diante de tempos de calamidade, de tempos de tragédia, de tempos de tristeza, de tempos de solidão, de tempo de coração endurecido. E eu não estou falando só sobre as circunstâncias que nos rodeiam hoje na nossa sociedade com a pandemia, mas às vezes no seu casamento, no seu coração, na sua forma de lidar com o seu filho, no seu coração filho, na hora de amar os seus pais. Não há realidade que permaneça a mesma diante da palavra de vida do Senhor. Ele é o Senhor do universo e quando Ele diz, o universo obedece. O mundo obedece. Céus e terra estremecem e obedecem ao ouvir a sua voz. Nós sabemos a quem recorrer. E a segunda coisa que isso me mostra é que é descansar e confiar em Deus, porque Ele é o Senhor. Não há realidade nenhuma que esteja fora do controle de Deus. Isso não quer dizer que Deus determina todas as coisas. Isso não quer dizer que Deus determina a tragédia, que Deus determina a maldade, que Deus determina as coisas ruins que acontecem na nossa vida, que Deus determina que todas as pessoas que têm um dia exato para morrer e tudo mais. Não, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que nada foge do controle de Deus. Então nós sabemos a quem recorrer, nós sabemos em quem confiar, nós sabemos em quem buscar ajuda, em quem buscar salvação. Naquele que quando diz haja vida, não há lugar de morte que permaneça igual. Deus cria de um jeito, Deus cria a realidade de um jeito que só Ele pode criar. Deus transforma o mal em bem. Deus faz a tristeza se tornar alegria. A segunda coisa, o segundo princípio que eu queria extrair aqui do livro de Gênesis, que eu acho que é importante tanto no texto quanto para nós hoje, está repetido em alguns versos. Leia comigo o verso 11. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Vamos pular para o verso 22. Verso 22. Então Deus os abençoou, ele está falando sobre os animais. Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Terceiro e último trecho, verso 28, falando sobre a humanidade. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus vai criando, ele cria e dá função para as coisas. Por exemplo, o sol e a lua, ele diz para que governem o dia e a noite. Ele tem funções específicas para cada ser vivente, para cada realidade criada.
Mas há algo de especial na criação de Deus e que é muito precioso para nós. Toda a criação de Deus foi dotada com a bênção de poder promover vida. A criação de Deus é autossustentável. A criação de Deus é uma criação que gera e promove vida. O sopro de Deus que deu vida à criação continua se movendo por meio da criação. A terra faz brotar vida. E Deus abençoa os animais e os seres humanos para que também gerem vida e multipliquem-se. Deus compartilha com a sua criação essa potência criadora, essa potência de gerar vida. Você lembra do texto de Jesus falando com a mulher samaritana, quando ele fala, há pouco tempo a gente teve os cultos de quarta-feira com os alunos do curso de pregação, e aí o Rafa pregou sobre esse texto, no culto de quarta-feira, que ele teve a oportunidade de compartilhar a palavra. E ele falou algo que eu achei muito interessante. Ele falou sobre ele enfatizou no texto da mulher samaritana, de Jesus com a mulher samaritana, essa questão da fonte que jorra para a água a vida. Quem bebe da água que Jesus dá nunca mais terá sede. E aí ele fala e o Rafa falando, eu achei interessante, do Espírito Santo dentro de nós. Essa fonte que promove, que gera, que jorra a vida. Deus é aquele que nos dá essa potência criadora, essa potência de promover vida. Você tem poder, capacidade dada por Deus para promover vida aonde há morte. Não promover vida como Deus promove. Há uma realidade, há um tipo de criação, há um tipo de promoção de vida que só Deus pode fazer. Só Deus pode atacar a raiz da morte, vamos dizer assim, e contornar em vida. Mas nós temos a capacidade em dimensões menores, mas em realidades que funcionam a partir da lógica da morte, gerar, promover vida. Isso o texto fala tanto literalmente, mas a gente pode aplicar isso também para as realidades em que nós vivemos. No mundo em que nós estamos, é um mundo que busca o lucro a qualquer custo, por exemplo. A nossa ética não é uma ética do lucro, a nossa ética é a ética da vida. Nós somos aqueles que lutam pela preservação da vida de todos e todas. Nós somos aqueles que nos posicionamos em favor da vida de todos e todos, independentemente do que essa pessoa faça. A questão não é merecimento, a questão é a vida é uma dádiva, a vida não é merecimento. Deus é quem é Senhor da vida e Ele decidiu pela gratuidade, pela bênção, pelo dom. Então nós somos aqueles que lutamos para promover vida aonde a lógica da morte funciona. Eu vou te dar um exemplo que eu vi hoje muito legal. Hoje, quando a gente chegou aqui para armar o nosso esquema aqui, de fazer a live e tudo mais, o Gabi trouxe para mim duas máscaras que a Érica está fazendo. Máscaras de pano. E ela não precisa fazer isso. Mas ela fez pela preservação da vida, pelo cuidado com o próximo, pelo amor de Deus que flui de dentro dela, pela vida que ela está promovendo. Entende? Potência de gerar vida. E ela colocou isso para fora, de uma forma servil, de uma forma cuidadosa, de uma forma amorosa. Você tem a potência de gerar vida, de acabar com o ciclo da morte, de acabar com a lógica da morte que funciona na sua família, que funciona no seu trabalho, que funciona na sociedade, que às vezes funciona na igreja, pessoas que assassinam umas às outras no seu coração. Você é aquele que pode, você é aquela que pode promover uma nova realidade. Você é aquela que pode gerar e promover vida. Nós estamos isolados da sociedade exatamente para a preservação da vida. A mensagem de Gênesis é que Deus é Senhor de tudo, da história, do tempo e do espaço,
mas Ele é Senhor da vida. Deus, Ele prepara os ambientes e depois coloca os seres vivos e abençoa os seres vivos com a capacidade de continuar produzindo vida. Deus é aquele que é contrário à morte. Por isso a morte é nossa inimiga. Deus é aquele que promove vida. A lei que Deus dá é vida. Então nós somos esse povo da ética, da preservação e da promoção de vida. Como você pode aplicar essa realidade no seu contexto, hoje, aqui e agora? Por último, o terceiro e último princípio espiritual e eterno que eu queria tirar de Gênesis tem a ver com o sábado. Vamos ler aí Gênesis capítulo 2, do verso 2 em diante. Diz assim: no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Deus criou, mas depois que Ele cria, é a ruptura completa. Na hora da narrativa, como a gente falou no início, Deus está trabalhando, e Ele trabalha produzindo ordem, produzindo beleza, produzindo vida, mas chega uma hora que Deus para. A tarefa está completa, isso que é o sábado. A tarefa foi terminada, por isso Ele para. Então Ele para de criar porque não precisa mais. Ele para de trabalhar porque não precisa mais. A tarefa foi finalizada. Quando a gente olha o Salmo de número 12, a gente vai ver uma expressão que parece com esse texto aqui. Salmo de número 12, não, perdão, Salmo 132. Salmo 132. Verso 7 ao verso 9. Salmo 132. Diz assim: vamos para a habitação do Senhor, vamos adorá-lo diante do estrado de seus pés. Essa expressão é importante. Levanta-te, Senhor, e vem para o lugar de descanso, tu e a arca, onde está o teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis. Eu vou ler de novo. Vamos para a habitação do Senhor, vamos adorá-lo diante do estrado de seus pés. Então ele está falando do templo de Jerusalém, do templo de Israel, melhor dizendo, o templo do povo israelita, o centro da espiritualidade. Então aqui ele começa fazendo referência ao templo. E olha como isso fica mais evidente. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca, onde está o teu poder. Então ele está fazendo referência à visitação de Deus ao templo. E o templo como lugar, como estrado dos pés, o santo dos santos como estrado dos pés de Deus, e o lugar de descanso de Deus. E olha como ele termina no verso 9. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis. O descanso de Deus é Ele sentar no seu trono. Deus descansa quando Ele para de estar em atividade intensa e Ele senta no seu trono. E no Antigo Oriente, sentar no trono é sentar para julgar, para receber, para ouvir as causas do povo, para resolver os problemas que estão acontecendo no reino, para receber as congratulações, enfim, ele senta no seu trono, como eu estou sentado nessa cadeira. Isso é Deus descansar. Por isso que o descanso é de Deus e não nosso. E aqui é uma referência de Deus descansando no templo. O lugar de descanso de Deus é no Santo dos Santos, é onde está a sua presença. E no final das contas, o que isso tudo tem a ver? Apesar do trabalho intenso de Deus, de tudo que Ele faz, mais do que o que a gente faz, o que importa é a relação que nós temos com Ele. E Deus estabeleceu uma disciplina. No Antigo Testamento Ele estabelece um dia da semana.
para que o mundo lembre quem é o Senhor, quem é o Rei do Universo, quem é aquele que promoveu a vida, quem é aquele que é o Senhor da vida e que a deu como dádiva. Para isso que serve o sábado, para essa lembrança contínua. A terra não faz nada, o ser humano não faz nada, é isso que está lá em Êxodo capítulo 20. Há que a gente chama de quiasma, uma estrutura em Êxodo 20, falando sobre, comparando Deus com o homem ali. Deus fez tudo em 6 dias e no 7º descansou, por isso o homem não faça nada no 7º. Há uma correlação entre Deus e a humanidade ali no texto, porque é uma lembrança de que o Senhor da vida é Ele. Nós precisamos lembrar constantemente quem dá sentido à nossa existência, quem dá significado a todas as coisas que nós fazemos, quem é aquele que governa o universo, quem é aquele que aponta para onde devemos ir. Nós precisamos, e agora nós não vamos mais ao templo físico, mas nós vamos nós temos a disciplina de nos unir como templo. Mas também nós estamos no templo espiritual, no templo construído a partir da pedra angular que é Jesus Cristo, o povo de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. E aqui há um princípio importante, no sábado, já em Gênesis 1, que mostra que não é no espaço que Deus reina, mas é no tempo. O templo de Deus está no tempo e não no espaço, porque qualquer pessoa, em qualquer época, em qualquer lugar, pode o adorar. Nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade, com confiança. Nós podemos entrar na sua presença por meio de Jesus Cristo. É isso que o autor de Hebreus fala. Então, nossa adoração não está limitada a um espaço físico, e a gente está vendo isso agora. Nossa adoração tem a ver com estar na presença de Deus, com uma disciplina de tempo, sabendo que o tempo não é nosso, nós não conseguimos controlar o tempo. E o tempo é o mesmo para todas as pessoas. Há pessoas que administram bem, há pessoas que administram mal. Mas o tempo é o mesmo para todas as pessoas, o tempo nos iguala. Então toda a humanidade está debaixo da mesma ordem, da mesma disciplina, do mesmo princípio. E diferente das mitologias babilônicas e dos outros povos, que os reis, os governantes, são aqueles que são a imagem de Deus, na criação de Deus, toda a humanidade, cada um de nós, sem distinção, é a imagem de Deus, tem relacionamento com Deus e o representa, tem a oportunidade de ter acesso ao Deus Criador do universo. Então essa disciplina é importante, a disciplina, a repetição, de lembrar constantemente, de pausar, de falar: a vida é uma gratuidade, não é o que eu faço, não é a minha capacidade, não é a minha obra, mas é o que o Senhor fez e o que o Senhor faz que me mantém vivo, que me mantém de pé. Por isso eu agradeço, por isso eu cultuo. O meu trabalho só tem sentido quando é para Ele, a minha família só tem sentido quando é para Ele, a minha vida só tem sentido quando é para Ele. É importante que a gente crie essa rotina, essa disciplina de pausa. E para muitas pessoas é uma pausa forçada. E talvez algumas pessoas estão trabalhando de casa. Para a maioria das pessoas é um contínuo normal, só que elas estão trabalhando de casa. Mas é importante na sua casa você parar. Isso é uma dificuldade para mim. Eu tenho muita dificuldade de montar minha rotina e ter um tempo que eu falo: não, esse tempo eu não farei nada. Esse tempo é um tempo de desfrutar da presença do Senhor. Esse é um tempo de dedicar exclusivamente a Deus e a minha família, a mostrar que a minha vida só faz sentido se for vivida para Ele, a mostrar que o que me dá dignidade não é o que eu produzo, não é o que eu faço, mas é o que Deus me deu. Deus é quem me dá dignidade, Deus é meu Senhor, Deus é quem me dá vida. Você precisa pausar, você precisa ter um tempo de parar, a obra foi concluída.
celebrar, dedicar tempo para Deus, específico. Todo tempo é tempo de Deus, mas dedicar tempo específico para lembrar quem é o Senhor do mundo, quem é o Senhor da terra, quem é o Senhor da plantação, quem é o Senhor dos animais, quem é o Senhor do céu, quem é o Senhor do universo, quem é o Senhor da chuva, quem é o Senhor da beleza, quem é o Senhor da bondade, quem é o Senhor da família, quem é o Senhor da igreja. Você precisa desse tempo. Por isso que nós insistimos nos nossos encontros semanais. Isso é muito importante, de lembrar do porquê nós existimos e para que nós existimos. Quem dá sentido à nossa existência é o Senhor, e nós entramos no seu descanso, nós levamos para Ele as nossas súplicas, porque Ele está sentado em seu trono, governando, reinando, julgando o mundo, ouvindo as nossas orações, ouvindo os nossos clamores, ouvindo os nossos agradecimentos, ouvindo a nossa adoração. E o sábado é o dia que não tem tarde de manhã, é o dia sem fim. Nós vivemos no descanso do Senhor, nós vivemos no reinado absoluto do Senhor, um reinado que nunca teve fim e nunca terá fim. Então usemos a liberdade que temos para estabelecer um tempo, uma disciplina, um limite, para nos lembrarmos sempre de que a nossa dignidade tem a ver com o que Deus nos deu e não com aquilo que nós produzimos. Tem a ver com o que Deus faz em nós e não com aquilo que nós fazemos. Entremos no descanso do Senhor. Pode vir, Gabi. Por último, só lembrando, Deus é aquele que tem poder para transformar mal em bem, por meio da sua palavra criadora, por meio de Jesus Cristo. Deus em mim e em você, para romper com a lógica da morte, para promover vida. E o Espírito Santo habita em mim e em você, e nos capacita para promover vida onde há morte. E por último, é importante você se conscientizar, a partir de uma disciplina, que Deus é o Senhor do universo, o Senhor da sua vida, e a vida é uma dádiva dada por Ele. Por isso nós vivemos em gratidão, por isso nós vivemos em adoração, por isso nós vivemos em serviço a Ele, nós vivemos em amor a Ele, porque Ele é aquele que governa o universo, e esse governo é um governo promotor de vida. Então nós aproveitamos a nossa vida, nós vivemos a nossa vida no descanso do Senhor também. Nós vivemos a nossa vida sempre tendo em mente que a vivemos de forma a preservá-la, a cuidar dela, a glorificar a Deus com ela. Ele é quem dá significado a tudo que nós somos e a tudo que nós fazemos. É nele que temos a nossa dignidade. A presença de Deus é o que nós precisamos. A presença de Deus é o que promove vida contínua em nós. Que Deus te abençoe na sua casa. Espero que essa palavra tenha feito algum sentido para a sua vida. Você pode depois ler com mais calma o texto de Gênesis 1. Gênesis 1, capítulo 1, verso 1, e Gênesis capítulo 2 até o verso 3. Dê uma olhada melhor. Há preciosidade nesse texto, há pérolas nesse texto que você pode descobrir melhor. E se você quiser mandar uma mensagem, seja aí, ou seja para mim, e a gente interagir, a gente pode continuar conversando sobre isso.